dia, professora Vânia, tudo bem? Olá, bom dia. Acho... Tudo. Agora sim. Tô conseguindo ouvir. Eu tava Vamos morrendo voltar. de medo de não dar certo. Eu tô roteando meu celular aqui no computador. Que medo. Não, vai dar certo sim, fica tranquila. Prazer, eu sou a Caroline, Prazer. eu sou a líder de sessão dessa sessão de artigos aplicados aqui no SEMEAD, sou doutoranda da FEA USP, e eu vou lhe ajudar a conduzir essa sessão. Então, eu vou projetar os vídeos, eu vou controlar o tempo, e a gente pode combinar como que a gente vai fazer as discussões também, Tá bom. É assim, tô à tá? disposição. Tá. Eu tava tentando entender como seria a sequência, a ordenação. Eu não sabia se ia ser seguindo a apresentação lá, como que vai ser, aí eu tô à disposição. Assim, a gente tem 4 minutos para fazer a introdução. Aí eu acho que eu poderia assim só me apresentar, só dizer quem eu sou, e aí eu deixo para você se apresentar, já que você é a anfitriã da sala. E aí a gente já passa para os vídeos, né? Então, os vídeos, eles têm mais ou menos 8 minutos, cada um. E aí a gente apresenta um vídeo e aí tem 8 minutos de discussão. Aí depois vai para o segundo vídeo, 8 minutos do vídeo, 8 minutos de discussão, tá? Tem alguns vídeos que eles estão um pouquinho mais que 8 minutos. Tem um só, na verdade, que tem 8h26. Então a gente penaliza um pouquinho, tira um pouquinho da discussão, tá? E aí no Uhum. final a gente tem 22 minutos para fazer um debate geral. Legal. E aí, a minha sugestão é porque, assim, a ordenação, se você olhar no sistema do SEMEAD, quando a gente entrou aqui, no mesmo link onde a gente entrou para a sala Zoom, ele está numa ordenação diferente do que ele está lá na programação geral. É. Uhum. Então, eu pensei no seguinte, se você não se importar, a gente tem 4 artigos, 2 são na área de estratégia e 2 na área de marketing. Se você não se importar, a gente poderia começar com os 2 de estratégia, e aí poderia ser o seu primeiro, que você tem um artigo. É você que vai apresentar? Sim, sou eu. Tá. Uhum. Poderia ser o seu primeiro, que é o 254, depois poderia ser o 707, e aí depois a gente segue para os 2 de marketing. Sim, eu acho ótimo, sabe por quê também? Coincidiu a agenda, eu estou apresentando um evento, eu tô apresentando um evento aqui na Feira de Inovação. E aí eu tô roteando o meu celular a apresentação, então eu tenho medo de alguma coisa dar errada. Então, pelo menos assim, quanto antes eu for mais tranquila, eu fico. Claro, Eu claro, tudo prefiro. bem. Tá, É que mais um bateu minutinho. tudo junto. Ai, meu Deus do céu, tudo. Eu falei, não é possível, mas vai dar certo. Acontece. E aí no Acontece. final, se por acaso acontecer alguma coisa de você perder a conexão temporariamente, aí eu também sigo por aqui. Eu estou com todos os artigos abertos, li todos, tem todas as anotações também. E aí Bom Tá fica bom, dia. muito tranquila, tá? obrigada. Bom dia. Obrigada, bom dia. Desculpe eu participar aí dessa preparação para a apresentação. É que a gente sempre fica preocupado que na hora de ingressar vai dar problema, então tem que chegar um pouquinho antes, né? Nossa, super. Eu tô desde as 9, não, desde as 8h30. Eu tô aqui esperando, olhando a telinha do Zoom até abrir. Uhum. Tava aflita aqui. Mas É, felizmente está dando tudo certo até aqui, né? tudo certo. É o senhor que vai apresentar o trabalho? Na verdade, o trabalho é com a Ana Carolina, né? A Ana Carolina Uhum. foi ela que fez o vídeo do trabalho. Eu fui orientador dela, é um trabalho que ela fez, é um projeto de iniciação científica. E ela não, infelizmente, ela não pôde comparecer, porque ela está num outro evento, assim como a Vânia também, ela está participando de um outro evento paralelo, um evento simultâneo. Então eu vou ficar, eu sou responsável realmente pela apresentação, mas quem fez o vídeo foi a Ana Carolina. Tá ótimo. Eu estava conversando com a Vânia e a gente tem uma diferença de ordem entre as apresentações que estão ali na nossa agenda do SEMEAD e na Uhum. programação geral. Então, eu sugeri
que a gente fizesse primeiro os 2 artigos de estratégia e depois os Ok, 2 de marketing. Então, o artigo de você seria o terceiro, sem se problema. ninguém Ok. faltar, né? Se Eu nenhum acho dos que está outros nessa faltar. ordem também na plataforma mesmo, no Sistema. SEMIAD, né? Eu Naquela acho minha que agenda, quando a gente acessa pela plataforma aquela opção Minha Agenda, deixa eu até confirmar aqui, mas eu acho que a ordem está diferente realmente da programação, mas é o nosso trabalho está em terceiro na plataforma, isso, exatamente, está em terceiro. né? Não, mas tudo Uhum. bem, para nós não tem problema não, ficamos à disposição aí para seguir a ordem que for. Eu acho que é razoável agrupar, porque essa sessão realmente houve agrupamento, né, de trabalhos, né? Sim, sim, 2 trabalhos de estratégia, 2 de marketing. Uhum. Muito bom. É, vamos aguardar os demais. Eu acho que a gente pode dar uma tolerância de 1 minuto, e aí, ó, já está entrando Nayara, que é do artigo 2. A gente dá uma tolerância aí de. Se bem que tem você, Nayara, professora Dilson, acho que a gente pode ir começando e aí a gente aguarda alguém do último artigo. E aí, se por acaso faltar alguém, aí a gente usa esse tempo para discussão geral. A gente adiciona esse tempo na discussão geral. E, Caroline, só uma dúvida. Então, você vai estar passando, projetando o vídeo para gente, né? Sim, sim, Ah, todos os legal. vídeos. E vou controlar o tempo também, na Hum, discussão. Então, eu acho que eu vou combinar o seguinte com vocês. Deixa eu só fechar aqui. Eu pensei em fazer algo como levantar a mão quando faltarem 3 minutos, só para não interromper quem estiver falando, para não ficar chato. ótimo. E aí, depois, quando faltar 1 minuto, aí eu também vou ter que dar um jeito de avisar. Eu levanto a mão de novo quando faltar 1 minuto, só para não interromper, porque no Zoom fica chato, corta o som. É, só uma dúvida, Caroline, posso chamar assim, né? Não, Claro? não precisa da formalidade, né? Não. É, só uma dúvida. Esse tempo, né? Na verdade, ele em parte, vai ser feita a exibição do vídeo, não é isso? E Isso, posteriormente, logo após cada apresentação, a gente faz o debate sobre cada trabalho. É porque, isso. na verdade, esse tempo que você está dizendo que precisa ser controlado, que vai levantar a mão para avisar e tudo mais, seria para o debate, não é Para o isso? debate, isso, exatamente, É para o porque o vídeo já debate. tem, né, o tempo determinado, né? Isso. Todos Uhum. os artigos estão, todos os vídeos estão mais ou menos 8 minutos. Então, a gente fica 8 minutos do vídeo e a seguir 8 minutos para discutir aquele artigo que foi apresentado. E aí, Ótimo. no final, a gente tem um período de 22 minutos para fazer um debate geral de Debate geral. todos os Ok, artigos. perfeito. Bom dia, Nayara, tudo bem? Bom dia, tudo bem e vocês? Não quis atrapalhar. Bom dia. Bom dia. Bom Tudo dia. bem. Feliz de estar novamente num congresso depois de tantos anos. Legal. Nayara, a gente estava combinando aqui a ordenação das apresentações. É você que vai apresentar o artigo de vocês? O primeiro artigo, eu recebi uma lista, o primeiro não é o meu está como segundo. Aí eu não entendi se era para a gente estar em todos os momentos, então eu já entrei agora. Tá, O meu é, é o PMO, processo de tá, implementação de PMO em agência. tá. Esse seu artigo a gente pode apresentar em segundo, na ordem? Tá, Pode ser? claro, pode sim. Aí eu Mas projeto o eu vídeo. fico ou eu entro depois? Não, fica, Ah, fica, tá bom. fica que daí a gente vai discutir todos os artigos, você participa dos Inclusive, eu outros gostei também. muito dos outros temas, me interessam bastante. Legal. O mais Bom, importante é a interação, né? Do que só fazer a apresentação, né? Cada um só puxa o Inclusive, assunto e penei para depois. fazer esse vídeo, aí terminou em 8 minutos. Falei, não, mas eu queria fazer uma finalização. Eu já tinha gravado 5 vezes, não tinha mais tempo. Eu falei, ai, vai assim mesmo. Eu vi umas coisas muito curiosas, viu? Tem gente usando aquele recurso do WhatsApp, né? De gravar e colocar em velocidade um e-mail, por exemplo, para poder dar tempo Olha, gente, eu do tenho tanto que limite. aprender com as tecnologias.
Bom, a gente já deu tempo, então, bom dia a todos. Eu sou Caroline Grebinho, sou doutoranda de marketing da FEA USP. É um prazer estar aqui com vocês, dividindo essa sessão. São trabalhos muito interessantes, num tema muito legal, artigos aplicados. Eu acho que é muito legal a gente ter essa área dentro do Congresso. A gente vai seguir a ordem que a gente combinou previamente aqui dos artigos, então eu vou projetar 8 minutos, o vídeo, depois a gente tem 8 minutos para discussão. Quando tiver faltando 3 minutinhos para a discussão daquele artigo, eu vou levantar a mão desse jeito para não interromper a discussão, e depois eu levanto de novo quando faltar 1 minutinho, tá? E aí a gente vai para o segundo vídeo, no final a gente vai ter um período total de 22 minutos para a discussão geral dos artigos. Eu estou dividindo aqui essa sala com a professora Vânia, que é a moderadora da sessão. Então, professora Vânia, eu lhe deixo a palavra para você se apresentar e para abrir os trabalhos. Bom, eu sou Vânia, né? Sou também aluna de doutorando aqui da Universidade de Blumenau, Santa Catarina. Estudo na área de inovação. Eu estudo no programa de pós-graduação em Ciências Contábeis e Administração, meu foco na área de inovação. Então, a gente está aqui, eu estou até, inclusive, comentando que eu estou no meio de uma feira, então eu estou morrendo de medo de perder alguma conexão aqui, mas vamos lá, vamos confiar na tecnologia. E estou muito feliz de estar aqui com vocês para a gente poder ter essa oportunidade de debater um pouco mais sobre o conhecimento. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, professora. Posso... Então, eu vou... Sim, por favor, desculpa. Eu ia perguntar se já dava sequência na apresentação, como seria? Pode ser. Eu vou projetar o primeiro trabalho, então o primeiro vídeo, que é inclusive o trabalho da professora Vânia, que o título é da Teoria Prática, Fluxo do Conhecimento da Universidade para o Mercado do Varejo Alimentar Brasileiro. Depois a gente tem 8 minutos de discussão desse artigo. Primeira vez fica tenso, né? Não sei que hora que fala, que fica quieta. Normal. Acho que vocês estão vendo a minha tela agora, né? Sim. Sim. Olá, sou Vânia Cristina, sou aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis e Administração da Universidade Regional de Blumenau, Santa Catarina, e vim aqui apresentar esse artigo teórico aplicado, realizado junto com o professor Dr. Júlio César Lopes Souza e o colega Manuel Langa, cujo título da teoria prática, Fluxo do Conhecimento da Universidade para o Mercado do Varejo Alimentar Brasileiro. Ante um ecossistema com alto grau de competição, estratégias de gestão voltadas para aumento da competitividade e sustentabilidade dos negócios é extremamente válido e necessário às organizações. Neste contexto, o conhecimento, desde que gere valor interno às organizações, pode contribuir como recurso válido para as organizações adquirirem esse ganho de competitividade e garantirem a sustentabilidade de suas operações. Em relação à capacidade, a habilidade que as empresas têm em adquirir e explorar o conhecimento a fim de gerar valor, tratamos como capacidade absortiva. Refere-se, portanto, à capacidade absortiva como uma habilidade das organizações na aquisição até a exploração do conhecimento, e ela varia ante os impactos divergentes sobre o capital humano. De acordo com Zara e George, a capacidade absortiva de uma organização pode ser classificada em duas fases: a fase potencial, que é da aquisição e assimilação, e a fase realizada da transformação e exploração do conhecimento. No contexto de conhecimento, a universidade ela é reconhecida como um veículo importante de transferência do conhecimento teórico para as organizações, com possibilidade de contribuir com acesso ao conhecimento para fomento de pesquisa e geração de inovações. Todavia, há problemas na interação entre a universidade e a empresa que formam barreiras, dificultando o processo de transferência desse conhecimento. Portanto, o objetivo deste estudo é avaliar a relação entre a capacidade absortiva de empresas do setor supermercadista brasileiro com o conhecimento proveniente de universidades e produção de artigos científicos.
O setor supermercadista brasileiro, de acordo com a Associação Brasileira de Supermercados, em 2021, reconhece o setor como gerador da maior receita do comércio brasileiro, com participação de 7,5% do produto interno bruto e uma alta capacidade de empregabilidade de profissionais diretos e indiretos. Ante uma fundamentação baseada em estudos anteriores, elaboramos as nossas hipóteses de que a integração com a universidade tem relação positiva com a aquisição de conhecimento da capacidade absortiva de empresas do setor supermercadista. A integração com a universidade tem relação positiva com a assimilação, relação positiva com a transformação, relação positiva com a exploração. No entanto, os artigos científicos têm relação negativa com a aquisição de conhecimento, têm relação negativa com a assimilação, relação negativa com a transformação e, por fim, relação negativa com a exploração de conhecimento. De acordo com as hipóteses levantadas neste estudo, apresentamos o nosso desenho de pesquisa das fases da aquisição, assimilação, transformação e exploração, fases da capacidade absortiva, em relação à universidade como fonte geradora do conhecimento e em relação aos artigos científicos como fonte geradora do conhecimento. Com um estudo de abordagem quantitativa e corte transversal descritivo a partir de um survey aplicado em 99 respondentes, líderes de alta gestão do setor supermercadista, um poder estatístico de 95%, a partir do uso da modelagem de equações estruturais com software Smart PLS, temos então a exploração dos resultados deste estudo. Na primeira fase, analisando a confiabilidade a partir do alfa de Cronbach e a confiabilidade composta e a validade discriminante a partir do HTMT desse instrumento, e de acordo com os valores de referência dotado, temos que é um instrumento válido e confiável para seguirmos com o teste de hipótese apresentado neste estudo. Mas antes de seguirmos na apresentação dos resultados do teste de hipótese, temos aqui um descritivo da nossa amostra, com 79% reconhecendo como sexo masculino, 42% com idade entre 30 e 39 anos, 34% com curso superior, a grande maioria há mais de 10 anos na empresa, empresas localizadas em diversos estados brasileiros e 40% da amostra reconhece como porte médio, que, de acordo com o Sebrae, são aquelas empresas de 100 e até 499 funcionários. Agora, aqui nos resultados de avaliação do nosso caminho estrutural, de acordo com os valores de p-valor menor que 0,05, temos que a hipótese H1, H2, H3 e H4, que testa a relação da universidade com aquisição, assimilação, transformação e exploração do conhecimento, apresenta aí, então, evidências que apoiam a hipótese de que existe uma relação entre essas variáveis no contexto do nosso estudo. Já os artigos científicos, em relação à aquisição, assimilação, transformação e exploração, de acordo com os valores não significativos encontrados neste teste, não evidenciam, não apresentam evidências que apoiam as hipóteses apresentadas. Neste contexto, os resultados encontrados neste estudo confirmam a universidade como uma fonte geradora do conhecimento, cumprindo assim o seu papel de contribuir com a socialização e desenvolvimento da sociedade. Já os artigos científicos não demonstraram uma relação significativa com a capacidade absortiva das empresas do setor avaliado e, portanto, não pode ser reconhecido como uma fonte de conhecimento por esses líderes avaliados nessa amostra. Assim, as universidades, com responsabilidade de promover o desenvolvimento das pessoas e das instituições, muitas vezes ela pode ser ainda melhor aproveitada nas organizações. E com essa amostra, percebemos que ela pode, de fato, contribuir com o desempenho do setor supermercadista, ainda que haja barreiras que possam ser rompidas e melhor aproveitada essa relação da universidade com o setor. No entanto, os artigos científicos eles não apresentaram esse aproveitamento dessa relação com o conhecimento do setor varejista.
Este estudo é válido, uma vez que confirma o aproveitamento que o setor varejista pode ter na aquisição até a exploração do conhecimento a partir da universidade, e válido também ao apontar na academia possibilidade de estudos futuros que identificam o que leva os artigos científicos a não terem essa relação significativa como fonte geradora do conhecimento no setor supermercadista brasileiro. Aqui algumas referências apresentadas, utilizadas neste estudo, e meu muito obrigada em nome de todos da equipe. Bom, posso seguir, Claro. Carolina? O propósito desse estudo era entender de que forma que havia essa interação da universidade com o mercado. E, de fato, de acordo com os líderes avaliados no mercado supermercadista brasileiro, de acordo com os líderes avaliados, a universidade é reconhecida como uma fonte geradora. Só que quando fala do conhecimento a partir de um dos produtos da universidade, que são os artigos científicos, não existe essa consonância nesse resultado. Dessa mesma forma, a universidade não consegue ser, de acordo com o levantamento feito, os artigos científicos aproveitados do mesmo jeito. E numa segunda fase, inclusive a gente deu sequência nesse estudo, num segundo momento, fomos entender quais eram essas barreiras. Não está nesse artigo, não está apresentado nesse artigo, não vou estar trazendo isso agora, nesse momento que a gente está em construção, mas entender quais são as barreiras que, de fato, não evidenciam o mesmo aproveitamento e o mesmo reconhecimento que o mercado tem em relação a esse produto gerado na universidade. Se é a linguagem, se é o acesso, o que é que leva? Porque, de fato, a sociedade reconhece a universidade como uma fonte geradora. Mas como tem sido o trabalho de extensão? Como tem chego até as comunidades o fruto gerador daquele conhecimento? E quando a gente explorou a capacidade absortiva nesse estudo, a ideia foi basear exatamente no que os autores Zara e Cohen trouxeram. Eles colocaram que não basta ter o conhecimento do indivíduo, nós precisamos explorar o conhecimento dentro da organização de forma que ele gere valor. E como que ele vai gerar valor dentro da organização? Quando ele não se torna apenas o conhecimento do indivíduo, mas um conhecimento compartilhado dentro da organização, de forma que ele possa ser melhor aproveitado. Porque não adianta eu apenas mandar um profissional para uma feira e adquirir o conhecimento, adquirir, ter acesso ao conhecimento, se ele voltar e não conseguir aproveitar aquele conhecimento dentro da organização, explorar, transformá-lo de forma a gerar valor. Então, é uma forma, muitas pessoas, né, discutem bastante sobre a prática e a teoria. Não existe dissonância da prática e da teoria. Talvez o que existe é a forma como a gente explora a teoria. Porque a prática e a teoria, elas andam juntas, mas às vezes a forma como ela está sendo explorada. E nessa abordagem da capacidade absortiva, o que me parece muito favorável é quando a gente consegue entender que existe duas fases. Uma fase é aquela minha capacidade em adquirir o conhecimento, né? Minha capacidade potencial de ter conhecimento. E a outra é a minha capacidade realizada, de pegar aquele conhecimento e gerar valor. É aquele famoso que a gente diz, né? Tanto conhecimento, mas está guardadinho, não está sendo explorado. Então, o objetivo do estudo era isso. Tá. Vânia, se me permite, eu vou fazer alguns comentários do que eu li aqui. O meu programa, meu Adobe acabou de... Eu fiz umas caretas aqui, pelo amor de Deus, gente. Foi porque meu Adobe deu um problema aqui e eu estava perdendo todos os comentários que eu tinha feito a respeito do artigo, tá? Mas não era nada com o que você estava falando, perdão, tá? Eu achei muito legal vocês fazerem essa proposta de artigo, porque, de fato, é um questionamento que eu tenho muito estando aqui na universidade, que é o quanto que a gente está servindo para a sociedade, o quanto que a gente está contribuindo para o mercado. É claro que na pós-graduação a gente está muito atrelado à produção de ciência, né? Mas eu acho que, em alguma medida, você tem que traduzir isso para a sociedade, especialmente a gente que está em cursos de negócios, né?
Então, eu queria te parabenizar pelo tema. Eu senti algumas coisas, tudo que eu vou falar aqui vai ser no sentido de que eu estou imaginando que vocês vão tentar publicar todos os trabalhos, não só o seu, mas todos os demais. Então, eu vou dar contribuições no sentido de, tipo, ajudar vocês nesse processo, tá? Eu senti um pouco de falta, Vânia, quando você fala dentro do conceito de assimilação de conhecimento, você abre os subtemas adquirir, assimilar, transformar e explorar. Eu senti um pouco de falta de ter essas definições no próprio referencial teórico, porque eu estou vendo que essas definições elas chegam lá na discussão de resultados. Então, eu acho que aqui deu 3 minutos já. Eu senti que a gente. Vocês poderiam ter trazido isso já lá no início, tá? Para a gente não ficar pensando, porque a gente fica assim meio confuso. Deixa eu ver. Aqui, para mim, não ficou muito claro o porquê que vocês colocaram, o que vocês separaram universidade e artigos científicos. Eu acho que precisaria, talvez, dar um pouco mais de clareza na justificativa para vocês terem analisado isso separadamente, tá? E deixa eu ver aqui mais. Aqui eu também senti falta de como que foi construído o questionário, tá? Se foi com o que vocês acharam na literatura, se vocês utilizaram alguma escala pronta da literatura. Eu acho que é uma questão que pode ser um pouco discutida aqui no trabalho. E, por fim, tem algumas coisas que eu vou deixar para discussão geral, tá? Para conectar todos os trabalhos. Aí, se você quiser comentar alguma coisa do que eu falei, a gente tem ainda 2 minutos antes do próximo trabalho. Em relação ao instrumento, é um instrumento validado de capacidade absortiva, então foi um instrumento, eu anotei aqui, tomei nota para identificar isso com mais clareza. A ideia de trabalhar a universidade e um produto, né? Porque a gente tem dentro da universidade vários produtos. Então, quando a gente fala da universidade, às vezes a gente viu aí, né, com os dados, que a universidade em si, ela é reconhecida como fonte geradora. Talvez por quê? Porque em outros produtos ele é melhor aproveitado no mercado. Atividades de extensão, por exemplo, outros tipos de atividades não foi investigado. Mas em relação especificamente aos artigos científicos que são destinados a pesquisas e a desenvolvimento de ciência, o nosso objetivo era entender se esse produto de fato estava sendo acessível, aproveitado para o mercado. Então, a ideia, e talvez faz sentido sim, já tomei nota também, de explicar um pouco mais, explicar melhor por que separar o artigo científico. É porque dentro do campo da universidade existem muitos produtos, né? Sim. Mas explicar. Já tomei nota sim, faz todo sentido. A maior parte desses comentários... e quando você falar do questionário validado, eu acho importante você falar se vocês passaram por um processo de tradução e retradução também, porque isso é uma coisa que certamente revisores vão pegar no pé, tá? Eu sei que quando a gente está... Eu estou num processo de um artigo aqui que não tem fim, no processo de revisão, e eu sei que quando a gente está muito tempo em cima de um artigo, às vezes tem umas coisas que para a gente parece que está muito claro, mas para quem está lendo, às vezes não está muito claro. Então, por isso que é legal pegar a visão de quem está fora, completamente descolado, para pegar essas pequenas coisinhas. Então, tem um assunto aqui do artigo de vocês que eu deixei para uma discussão geral, que eu acho que une todos, tá? Então, te agradeço, Vânia. Obrigada. A gente, então, pode passar para o próximo artigo, tá? Que é o artigo da Nayara. Nayara vai apresentar, né, Nayara? Implementação de PMO em grupo de publicidade do segmento Healthcare e Wellness, ganhos e processos. Deixa eu só pegar aqui. Bom, então vou compartilhar novamente. E aí depois, Nayara, a gente pode seguir direto para os apontamentos meus e da professora Vânia, tá? Aí a gente discute nos 8 minutos.
Ah, ótimo. A gente não vai projetar o vídeo, né? Vou apresentar? Eu projeto o vídeo. Ah, tá legal, entendi. Obrigada. Dei um mini susto em você agora, né? Mas eu estava preparada. Opa, então tá bem, vamos lá. Eu sou Nayara Lago Cunha, Relações Públicas e Administradora, agora em formação em Gestão de Projetos. Juntamente ao meu orientador, doutorando em Administração de Empresas, Lucas Gabriel Bezerra Lima, elaboramos o trabalho Implementação de Escritório de Projetos em Grupo de Publicidade do segmento Healthcare and Wellness, uma visão temporal de ganhos e processos. O nosso trabalho vai examinar como a implementação de um escritório de projetos Project Manager Office colabora com a cultura organizacional mais saudável, a eficiência operacional, a satisfação das pessoas envolvidas no negócio e contribui para a tomada de boas decisões da alta administração. O cenário considerado é uma agência de publicidade focada no segmento de saúde e bem-estar, que teve o início de suas atividades em 2006 e agora com 17 anos tem escritórios no Brasil e em Portugal, operações no Brasil e em Portugal, numa cultura híbrida de trabalho. No ano de 2020 e 2021, durante a pandemia, o grupo passou a operar de forma 100% remota, como todos os negócios, e se surpreendeu ao ver os negócios prosperarem de forma acelerada. Os projetos acabaram se tornando mais complexos, os sócios sentiram a necessidade de uma área para olhar o interno, já que todas as áreas estavam olhando para clientes e mercado. Essa área estruturaria a estrutura interna a fim de atender os desafios presentes e futuros e criar um clima de trabalho mais saudável. Como diagnóstico, nós tínhamos times desconectados, trabalhando de forma desordenada, sem processos, plataformas, sistemas e uma orientação clara e prática de trabalho em equipe, com colaboração, integração e comunicação. Por isso, o PMO começou a ser implementado e a nossa análise vai olhar os resultados dos 2 primeiros anos dessa área na empresa. Durante o processo de implementação, foram utilizados alguns dos preceitos de gestão de projetos, como o Kanban, que é uma metodologia visual para gerenciar todo o trabalho, o Scrum, que é um framework ágil, que organiza o trabalho em rotinas, como sprints, retrospectivas e etc. A mentalidade utilizada é o mindset ágil, que valoriza a flexibilidade, a colaboração, a adaptação e a contínua entrega de valor. Com tudo isso, principalmente a partir do ano 1 já colocados em prática, a gente chega ao momento de implementação dos núcleos de trabalho, com estruturação, organização e integração de pequenos times dentro do grande time da empresa, adotando uma comunicação com mais diálogo e mais contínua, dividindo as responsabilidades e trazendo um alto nível de autorresponsabilização e autonomia de cada grupo multidisciplinar. Então, aqui eu trago 2 figuras mostrando uma nuvem de palavras do que foi identificado no início das pesquisas com todos do grupo, para entender os problemas principais a serem tratados e solucionados, e essa mandala do PMO nessa agência, utilizando agilidade, mindset ágil, os OKRs de metas, para dar suporte estratégico ao negócio, fazer a gestão de operações, de múltiplos projetos, de times multidisciplinares, com também a utilização cada vez mais forte da comunicação não violenta com inteligência emocional, tratando processos, rotinas, sistemas e ferramentas. No ano 1, nós focamos bastante nos pilares pessoas, processos e sistemas. Dentro desse workplace geral, nós temos as plataformas da Microsoft,
o SharePoint, drives para compartilhamento e backup de arquivos, fornecendo um ambiente virtual de trabalho muito efetivo. O Trello, como essa plataforma Kanban de status dos projetos e facilitação de se encontrar no meio do projeto, num framework visual. Siga, que é um sistema, uma plataforma de gestão das etapas de trabalho, que já é especializada em agências de publicidade, é simples, é usual, é útil e utilizamos ele para todos os jobs, trabalhos que entram na agência. O Teams como canal oficial de comunicação interna e também em grupos híbridos com profissionais externos, e o Outlook para trocas de e-mails corporativos. Aqui um resumo das nossas plataformas utilizadas e um quadro sobre os nossos pilares: pessoas, processos e sistemas. PMO, quando chegou no grupo, havia 30 pessoas, muitas com expertise que não estavam adequadas ao grupo, então fizemos remanejamento de pessoas, contratações, demissões, implementamos 3 tipos de contratação diferentes, como contratados, parceiros fixos, parceiros esporádicos, parceiros por projetos, e hoje estamos com um time de mais de 70 pessoas atuando com cerca de 30 clientes divididos em 7 núcleos de trabalho. Aqui um pouco das rotinas dessa implementação do ano 2, com os núcleos de trabalho e as dailies, parte do Scrum, para passagem de pautas, os controles, com também reuniões de retrospectivas e feedbacks contínuos, os combinados entre as pessoas multidisciplinares dos grupos, que a gente tenta deixar como grupos de no máximo 7 pessoas para serem realmente mini grupos efetivos, e a entrada de novos projetos em esferas que PMO cuida, tanto dessa esfera quanto dos trabalhos que vão acontecendo no dia a dia. Como primeiros resultados, a gente passa de 35 trabalhos entregues ao dia para uma média de 65, um crescimento notável, e também a estruturação de áreas de shared service que dão suporte a todos os núcleos de trabalho, como digital, eventos, tecnologia, arte e finalização, criação, gestão de contas, planejamento, produção, projetos, redação, revisão e qualidade, eventos, entre outras que vão precisar ser criadas. Hoje, os times trabalhando em núcleos menores de trabalho, distribuído para atender aos 30 clientes da carteira atual. A divisão foi feita com base em muitas premissas também de gestão de projetos, como volumetria, rentabilidade, faturamento. E estamos trabalhando continuamente na construção dessa cultura de trabalho híbrida. Hoje o PMO é responsável por todos esses processos, pela manutenção dos processos, sistemas e times, e com desafios futuros de produtividade. Obrigada. Quanto tempo eu tenho agora? Só um momento aqui, por favor. Desculpa, acho que eu perdi no início. A gente tem 8 minutos, mas eu sugiro até que a gente fique discutindo o seu trabalho. E aí eu queria passar a palavra para a professora Vânia, se tiver alguma coisa para comentar a respeito do trabalho da Nayara. Sim, um excelente trabalho, porque a gente traz aí na prática um desafio, né, que trouxe muito ganho de produtividade, ficou notório isso, e é um desafio grande, porque quando você atua, né, na prática, você pega um trabalho, um projeto, e trabalhar com várias pessoas com níveis diferentes de conhecimento e domínio da ferramenta é um grande desafio. E uma coisa que me chamou bastante atenção no seu trabalho é sobre a questão, Nayara, de como ele foi pensado. O que levou? Qual foi o propósito? Qual foi o problema que vocês levantaram? Vou fazer um estudo nessa perspectiva. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa questão.
Muito legal. Foi muito interessante te ouvir no seu trabalho antes, porque aqui foi realmente a teoria aplicada na prática desde o dia 1, porque eu entrei no MBA da USP de Gestão de Projetos e fui convidada para fazer o trabalho de PMO. Aqui eu posso abrir, é a agência Triunfo Sandler. Ela é uma agência hoje já multinacional, né? A gente abriu 3 continentes. Aqui no momento do trabalho não tínhamos aberto a África e agora a gente está na África também e pretendemos ir para a Espanha, enfim, um franco desenvolvimento e aceleração. Então, antes de eu ter sido convidada, outras pessoas nesses 17 anos de agência tentaram fazer o trabalho. E eu acho não, tenho certeza de que, claro, minha experiência prévia no corporativo 15 anos de corporativo farmacêutico e de consumo. E a teoria, durante o MBA, me ajudaram a fazer toda essa implementação que veio realmente do que eu ia estudando e implementando. Então, quando eu fui convidada, o desafio era: estamos passando de uma agência pequena para grande, a gente passou de 7 milhões de faturamento para 33 esse ano. Então, realmente, em 2 anos, a curva foi gigantesca. E estamos fazendo isso, eu ouvi dos sócios, né? Estamos fazendo isso sem saber nada sobre processos, projetos, pessoas, e isso daqui vai ruir a qualquer momento, como é muito de praxe acontecer com muitas agências, né? As agências são pequenas, começam a ganhar contas, clientes. Hoje a gente atende 30 dos maiores laboratórios farmacêuticos do mundo, né? São as multinacionais farmacêuticas. E quando eu cheguei eram 15, eram 30 pessoas. Hoje a gente está num quadro de 80 pessoas já e a gente está mirando a 100. Então, nada disso poderia acontecer sem os pilares que a gente levantou de pessoas, processos e sistemas nesta ordem. Porque estudando, né, ao longo de todo esse estudo do MBA, eu fui entendendo os maiores erros dos gestores de projetos e um deles era começar por sistemas e não por pessoas. Então, tem também aqui muito de uma coisa autoral, que eu já tenho isso de gestão de times há muito tempo na minha carreira em outras áreas, e eu trouxe isso e realmente começar pelas pessoas foi um princípio-chave, e isso foi até confundindo em vários momentos com recursos humanos, e eu trazia as teorias de projetos para dizer, não, isso não é recursos humanos, isso é projetos, isso é organizar as pessoas de forma a entregar de forma sustentável para elas e para o negócio. Então, o desafio era esse de sustentar o crescimento da empresa de forma que não onerasse as pessoas e nem os negócios, né? Então, eu coloco como eficiência e pessoas, que é também uma das teorias e uma das maiores dificuldades de projetos é equilibrar esses 2 pontos, né? Então, foi nesse contexto que o trabalho todo está sendo feito, né? Eu estou na continuidade dele, né? Depois dessa primeira fase dos 2 anos, a gente tem esse desafio de agora ir mais a fundo em produtividade, em dashboards e em tomadas de decisão estratégicas para o negócio. Obrigada, Nayara. Imagino que tenha sido um desafio e tanto, principalmente considerando que vocês pegaram o período da pandemia aí, que também é uma dificuldade enorme você criar uma cultura na empresa, né? Com trabalho híbrido, eu entendi que vocês estão voltando agora aos poucos ao híbrido, né? Mas ainda parte da equipe está no online, então imagino que tenha sido um desafio e tanto. Nayara, eu vou puxar agora para o lado. Eu sei que a gente está nos artigos aplicados, mas eu vou sempre ter meu viés acadêmico, tá? E aí é uma coisa que eu acho que você pode falar com o Lucas. Eu imagino que ele tenha orientado o seu trabalho, né? O Lucas. Sim, O seu trabalho, ele está muito no estilo de estudo de caso. Então, eu acho que seria muito legal vocês tentarem publicar numa revista esse trabalho. E aí, só que você vai ter que fazer algumas mudanças nele. Eu acho que uma delas é trazer um pouquinho mais no formato de estudo de caso. E eu acho bem interessante que vocês comparem, façam uma comparação entre o processo que aconteceu
nesse estudo de caso, né, nessa empresa que você está analisando, em relação ao que a literatura fala de processo de implementação de PMO, para você ter uma base de comparação, para entender melhor o que deu certo, o que não deu, o que poderia ter melhorado, quais as contribuições que o processo de vocês tem para implementação de processo de PMO em outras empresas, tá? Acho que é uma coisa que você pode sentar com ele e conversar, acho que certamente ele vai conseguir te ajudar. Não deixa esse trabalho só no SEMEAD, tá? Leva adiante, eu acho que vai ser muito legal. Exatamente, a gente está nessa sessão de artigos aplicados, eu acho que a gente não pode simplesmente apresentar no Congresso e deixar ele aqui no Congresso, tá? Porque ele fica muito restrito. Então, conversa isso com o Lucas, de vocês acharem uma maneira de vocês compararem o que aconteceu neste caso com outros casos encontrados na literatura, tá? Essa é a minha sugestão para vocês. E parabéns aí pelo desafio assumido. Imagino que não tenha sido fácil. Obrigada. Não, não foi. Agora está um pouco mais fácil que antes, mas o início foi bem, assim. Ai, olha, pensei em desistir a cada momento, mas estamos aqui e colhendo Imagino. ótimos resultados. É algo que pode se escalar, sim, com certeza, em outros ambientes também, porque eu venho de outros ambientes e o que a gente aplicou aqui é muito escalável. A gente já escalou dentro da própria empresa, de 4, a gente está com 7 núcleos, então é uma ótima sugestão e com certeza a gente tem interesse em fazer isso. Caroline, obrigada. Tá Legal. tomando nota aqui. Eu vou passar agora para a projeção do trabalho da Ana Carolina e do professor Adilson. Eu vou projetar aqui. Eu acho que não tem ninguém do último artigo, né? Não tem a Cecília, o Sérgio, a Emília e o João Batista. Então, acho que a gente vai ter só a apresentação de 3 artigos, aí esse tempo a gente acrescenta na discussão final. Então, eu vou projetar aqui o terceiro vídeo. Olá a todos, eu sou Ana Carolina Marchal e estarei apresentando o seguinte trabalho: Renovação de modelos de negócio no comércio varejista de moda brasileiro, desafios da pandemia da Covid-19, escrito juntamente com o professor doutor Adilson Caldeira. O nosso trabalho teve início no ano de 2021, ano em que os reflexos da pandemia ainda eram incertos. Dado que o mercado de moda é um mercado de bens não essenciais, levamos em consideração que o dinamismo e o caráter contingencial do mercado requerem contínuas adequações em modelos de negócio para que o cliente reconheça o valor na oferta da empresa. O consumidor atendido pelo setor varejista de moda é suscetível a mudanças de opinião, gostos, hábitos e valores. Além de acompanhar essas tendências e adaptar-se para atender às expectativas, as empresas lidam com as contingências, conforme recentemente se observou com os efeitos da pandemia de Covid-19. Dado tais questões, temos como problema de pesquisa quais mudanças foram promovidas nos modelos de negócio das empresas brasileiras de varejo de moda para adaptação às suas propostas de valor às condições de mercado impostas pela pandemia de Covid-19. Como objetivo geral, temos conhecer as mudanças promovidas nos modelos de negócio das empresas do comércio varejista de moda brasileiro para se manterem economicamente sustentáveis diante das novas condições de mercado determinadas pela pandemia de Covid-19. E como objetivos específicos, temos 3. Primeiro, conhecer como as mudanças provocadas pela pandemia de Covid-19 influenciaram o desempenho das empresas do setor em foco e quais foram as necessidades percebidas por elas quanto a alterações estruturais e no processo de tomada de decisão, como mecanismos de adaptação a novas realidades enfrentadas. Segundo, identificar qual a importância atribuída às estratégias de inovação para a conquista de vantagem competitiva e sustentabilidade dos negócios, diante as mudanças das condições de mercado. E, por fim, descobrir quais mudanças e inovações as empresas brasileiras de comércio varejista de vestuário promoveram em seus modelos de negócio para adequação de proposta de valor aos clientes às condições determinadas pela pandemia de Covid-19. Para a realização do trabalho,
foi feita uma pesquisa qualitativa com fim exploratório. Para tal, foi realizada uma pesquisa bibliográfica que foi usada como base para a estruturação do roteiro das entrevistas. Dentre os participantes das entrevistas, temos profissionais e empresários que fazem parte da comunidade empresarial do mercado varejista de moda brasileiro. Todas as entrevistas foram transcritas na íntegra e analisadas pela técnica de análise de conteúdo desenvolvida por Bardhan. Sendo assim, foram constituídas categorias de análise que ajudaram a entender o fenômeno estudado com o auxílio do método científico. Para analisar melhor os resultados, foi construído o quadro de categorias e unidades de significado, de acordo com o método de Bardhan. Sendo assim, foram construídas 4 principais categorias. A categorização permitiu organizar os elementos de forma estruturada, de maneira a identificar como a pandemia de Covid-19 afetou o comportamento do mercado e o desempenho das empresas. Na primeira categoria, foram identificadas as influências da mudança de comportamento do mercado provocada pela pandemia no desempenho das empresas. Nas respostas recolhidas, durante as entrevistas, observou-se a preocupação com ameaças de declínio no desempenho das empresas, devido às mudanças de comportamento de mercado, principalmente no início da pandemia, onde a nova realidade era encarada como um desafio de reestruturação organizacional. Já a segunda categoria mostra a necessidade de alterações estruturais no processo de tomada de decisão para adaptação a novas realidades enfrentadas. Os entrevistados mostraram uma grande preocupação em entender o que estava mudando e como acompanhar essas mudanças de modo a manter o relacionamento com os clientes e não correr o risco de perder o contato pelo distanciamento social estabelecido. Na terceira categoria, vemos as estratégias de inovação para a vantagem competitiva e a sustentabilidade dos negócios diante de mudanças das condições de mercado. Nas respostas obtidas, observa-se a compreensão da importância da inovação em diferentes graus e tipos, para manter a sustentabilidade dos negócios, como a inovação original, induzida ou de imitação, como resposta estratégica à crise decorrente da pandemia. Alinha-se tipologia e graduação da inovação aplicável ao atendimento de pessoas e oferta de novos produtos, processos, posicionamento de mercado e mudança de modelos mentais, com retorno econômico-social. Por fim, a última categoria fala sobre as mudanças e inovações nos modelos de negócio para a adequação da proposta de valor aos clientes às condições determinadas pela pandemia de Covid-19. Cada uma das organizações pesquisadas seguiu um caminho específico, de acordo com as condições específicas de seu negócio, o que reforça a percepção de que o impacto da pandemia acelerou o impacto das mudanças que já ocorriam no mundo, obrigando as empresas a repensar os seus modelos de negócio, notadamente em setores como o de comércio varejista. Foram desenvolvidas estratégias para criar valor aos clientes em busca de sua preferência e fidelidade, para atingir a vantagem competitiva e manter a sustentabilidade dos negócios. Dentre as respostas coletadas, também foi observada o entendimento sobre a importância da investigação aprofundada dos acontecimentos e a adoção de estratégias de acordo com o mercado visado, para agregar o valor aos produtos e serviços prestados como meio de superar a crise. Consideramos que os objetivos do trabalho foram atingidos, pois foram descobertas as influências da mudança de comportamento de mercado provocadas pela pandemia de Covid-19 no desempenho das empresas e da necessidade de alterações estruturais e no processo decisório para adaptação à nova realidade. Tivemos também a visão dos entrevistados sobre os constantes desafios de inovação a que se expõem as suas empresas e os competidores. E também verificamos a adoção de mudanças e inovações nos modelos de negócios, como principais resultados o uso de canais de relacionamento online e novas soluções para as vendas e logística de distribuição, como a respectiva adequação da proposta de valor oferecida aos clientes face às condições determinadas pela pandemia. Nós esperamos que esse estudo venha contribuir para ser referência a outros de caráter semelhante e realizados por pesquisadores acadêmicos e empresas que atuam no setor em foco ou em setores que enfrentam uma situação equivalente. Esperamos também que ele possa servir como contribuição para a ampliação do conhecimento teórico e prático sobre o assunto em evidência. Aqui estão algumas referências bibliográficas utilizadas durante a realização do presente trabalho.
Sendo assim, finalizo a minha apresentação e agradeço a atenção de todos. Olá a todos. Professora Vânia, você gostaria de começar? Eu gostaria de fazer uma pontuação nesse trabalho, porque a literatura, parabéns, professora Dilson, parabéns pela orientação da sua aluna, Ana Carolina, né? E toda a equipe que desenvolveu aí o trabalho, porque é um tema realmente muito relevante para a academia, para o mercado, e o que vai de encontro à literatura é que muitas organizações, elas têm a oportunidade de inovar em momentos de crise, né? Então, às vezes a gente aprende no amor, às vezes a gente aprende na dor, né? Então, a crise, ela veio trazer aí um novo modelo de negócio, na verdade, em muitas frentes. E esse trabalho, ele vem ao encontro dessa oportunidade, um momento desafiador, né? A gente estava entre o desafio de sobreviver de um jeito ou sobreviver de outro, ou sobreviver correndo da Covid, ou sobreviver conseguindo manter os negócios e a sustentabilidade de toda a operação, né? E quando você faz um diagnóstico, né, preciso dessa informação, você pode estar trazendo para uma rica contribuição de trazer isso de forma mais clara e orientada para que a gente possa se preparar melhor em próximos momentos de dificuldade. Então, realmente é um trabalho de bastante contribuição, né? O que eu percebi que vocês poderiam também tá num próximo momento, né, entender como é que acontece pós-pandemia, os aprendizados da pandemia, como é que eles ficaram pós-pandemia. Então, talvez aí um estudo futuro para dar continuidade a essa investigação. Será que aquele aprendizado, ele se perpetuou ou ele apenas sobreviveu àquela necessidade? Então, mas parabéns pelo trabalho. Obrigado. Eu queria fazer algumas considerações. Eu acho que a professora Vânia foi bastante precisa nessa observação da questão da provocação que a gente teve com o advento aí da pandemia, né? E acho que o principal resultado, né, o principal aprendizado que se teve nesse processo foi que a gente não pode ficar parado diante de mudanças que estão totalmente fora de controle, diante da imprevisibilidade, né, dos fatos, né? E fazendo um pouquinho um apanhado histórico da construção desse trabalho, a Ana Carolina, ela é graduada em moda, e ela resolveu fazer uma segunda graduação em administração. Aí eu tive o privilégio de ser professor dela no primeiro semestre do curso dela. Ela era caloura, estava ingressando. Eu atuo no mestrado profissional em administração na Universidade Mackenzie e também na graduação, né? E aí ela me procurou, ela tinha interesse de fazer uma iniciação científica e a gente conversando sobre possíveis opções aí, ela falou que queria fazer alguma coisa dentro da minha área, que é a área de moda. Mas, na verdade, fazendo uma autoavaliação, professora Vânia, esse trabalho eu acho que ele pode até contribuir mais do ponto de vista de quem estiver lendo o trabalho como um aprendiz de metodologia, vamos dizer assim, né? Muito mais por questão do passo a passo metodológico, vamos dizer assim, né? Porque, na verdade, conseguir evidências de um fenômeno tão importante, tão grande como foi a pandemia, né? Eu diria que esse trabalho se situa num estágio bem inicial de reflexões de alguns poucos empresários, né, que participaram empresários e profissionais atuantes, né, no setor de varejo, e foram poucos, né, que puderam dar o depoimento das suas aflições naquele momento, de como reagiram à situação, né? Então, indo um pouco aí na mesma linha que foi seguida pela Caroline, né, Carolina, a gente na academia acaba tendo uma preocupação em se alinhar a determinados padrões que existem, né? A professora Vânia, na apresentação do trabalho dela, abordou isso muito bem, no que se refere à aceitação, né, pela academia de como que a gente aborda determinados temas. Então, você colocar uma determinada roupagem mais aceita pela academia de uma forma geral,
acaba sendo um aprendizado importante, acho que para qualquer profissional que pretende seguir aí na sua, assim, na sua formação e eventualmente, nessa interação contínua com a academia, né? Eu não vou entrar agora em detalhes do debate geral, tem algumas observações para fazer sobre o trabalho da professora Vânia e da Nayara também, mas na mesma linha do que eu tenho para comentar com vocês, eu acho que é muito importante a gente ter esse viés de situações reais, concretas, aplicadas, que existem no mercado de uma forma bem assim, evidente, né? Mas sempre com essa preocupação da gente ter a aceitação do ambiente acadêmico de como que a gente aborda essas questões usando o raciocínio científico, se valendo de métodos que são reconhecidos, né? Então, acho que é mais a essência do trabalho, é mais nesse sentido. Mas eu concordo, viu, professora Vânia? É um princípio de uma reflexão que tem um caminho enorme aí de aprofundamento para ser feito, não só no sentido do setor abordado no trabalho, focalizado no trabalho, mas em praticamente todos os setores da economia. O setor supermercadista também tem uma série de histórias aí, né? Você abordou esse setor, né? Que acabaram gerando aprendizado com o desafio da pandemia, né? Mas muito obrigado pelos comentários. Professora Dilson, eu queria parabenizá-los pelo trabalho. Eu acho muito legal quando eu encontro algum trabalho de iniciação científica aqui no Congresso. Eu fiz iniciação científica por 3 anos, então me levou até aqui, né? Estou aqui no doutorado, então não sei se é o desejo da Ana Carolina de seguir carreira acadêmica, seguir no mestrado, mas eu acho que ela tem talento. Inclusive, queria parabenizá-los. Esse trabalho foi indicado à premiação da área de artigos aplicados. Então, parabéns aos autores. O que foi uma surpresa para mim, porque realmente eu incentivei a Ana Carolina a submeter o trabalho, né? Até como uma forma de ela também, infelizmente não pôde estar presente aqui, mas seria um aprendizado muito importante para ela também estar presente nessa sessão, né? Mas eu acho que essa menção aí que foi feita, eu fiquei surpreso realmente. Entendo que os critérios aí foram talvez nota dos avaliadores, né? E para mim foi uma surpresa porque realmente nós estamos aí com um grande número de trabalhos muito interessantes produzidos por acadêmicos, produzido por doutorandos, mestrandos, né? Então para mim foi uma surpresa, um trabalho relativamente que tem uma concepção metodológica, vamos dizer assim, razoavelmente construída, né? Mas que talvez não tenha um impacto tão grande em termos dos resultados, né? Mas de qualquer forma eu fico contente com esse reconhecimento. Muito obrigado pelos comentários de vocês. Professora, eu só vou finalizar aqui. Como a gente não tem a apresentação do último trabalho, como os autores não estão aqui, eu também não vou projetar o vídeo, tá? Então, a gente utiliza esse tempo, em respeito aos que estão aqui, a gente utiliza esse tempo para discussão geral. Só uma última observação do trabalho de vocês, professora, já que a gente tem um tempinho. Eu queria sugerir, se não for possível com a Ana Carolina, puxa alguém para ajudar, para aumentar o tamanho de amostra, porque o trabalho está muito interessante, ele vai dar uns insights muito legais. Eu acho que seria muito legal aumentar o número de amostra, da amostra, e também analisar nos diferentes setores, né? Porque vocês usaram o setor de varejo de tecido, moda, que não foi especificado qual o setor de moda, e bijuterias, né? Então, eu imagino que os desafios tenham sido muito diferentes para esses 3 segmentos. Então, a minha sugestão seria aumentar esse N e rodar as análises de novo. Eu acho muito legal, assim, eu acho muito maduro a maneira como esse trabalho foi apresentado por uma aluna de iniciação científica ainda, tá? Então, parabéns aí pela sua orientação. Professora Vânia, a gente teria 22 minutos, a gente tem até às 10h30, na verdade, né? Para a gente discutir. Então, como os últimos autores não compareceram, eu vou lhe passar a palavra e aí a gente faz uma discussão geral agora dos trabalhos e algum tema, que eu tenho também um tema, quero fazer uma provocação para vocês depois, mas eu vou passar a palavra para você. Eu vou pedir só Obrigada. desculpas, que em 5 minutos eu vou ter uma reunião, então eu vou participar só mais
do início da discussão e já vou sair, mas quero agradecer muito a oportunidade e ouvir vocês. Muito obrigada. Obrigada, Nayara. Realmente eu acho que é um momento tão importante, né? A gente dedica horas e horas no estudo, não é aqui em 8 minutos que a gente vai conseguir trazer tudo que a gente gostaria. A gente gagueja, você falou só 5 vezes que você gravou, eu não sei quantas vezes eu gravei. Então, assim, é muito difícil a gente conseguir aqui em 8 minutos, ou então dentro de 16 páginas, você escrever tudo que você buscou, né, que te levou a isso. E aqui é muito rico esse compromisso nosso como estudante, né, como pesquisador, como curioso e como interessado em ajudar. Isso aqui eu acho muito rico, a gente não deixar e não perder os nossos princípios, né, lá da academia, que ajuda, como o professor falou, professora Adilson, na clareza da informação. Então, a organização da academia, toda a metodologia, tudo isso é muito importante para nos guiar, né? Ele nos ajuda a trazer com mais clareza aquela informação, porque é tanta coisa, é tanta riqueza e é tanto insight que aparece, que é necessário em algum momento, espera aí, deixa eu não posso me perder, deixa eu organizar aqui como é que eu vou colocar esse pensamento. E é um compromisso que eu entendo muito rico, muito válido, para que a gente possa, de fato, contribuir com muita seriedade nesses estudos, nessas contribuições, né? Então, de fato, quando a gente vê um trabalho bem elaborado, com toda essa preocupação, né, em trazer, compartilhar a informação de forma muito séria e garantir a reprodutibilidade daquilo que eu estou trazendo, isso eu acho que é um compromisso muito importante que a gente precisa colocar. Aqui na nossa sessão prática de estudos aplicados, a gente corre um risco muito grande de fugir disso, né? Mas é importante a gente estar sempre voltando e lembrando que a universidade, ela é, sim, uma fonte geradora e quem construiu aquilo ali já passou por muitas oportunidades, né? Muitos momentos para construir aquele modelo que pode nos guiar, nos ajudar a trazer um trabalho com mais seriedade. A ciência, ela tem o conhecimento tem diversas formas de serem tratados, mas a ciência a qual a gente está se comprometendo aqui é um caminho muito aceito e confiável. Então, eu acho o que eu gostaria de deixar, professora Caroline, também seria aqui essa oportunidade da gente trazer e esse compromisso da gente trazer na prática aquilo que a gente buscou como fundamentação na teoria lá na universidade. E aí lembrar desse compromisso, que a universidade, ela é uma fonte geradora de conhecimento. Esse compromisso nosso em buscar ali na fonte, né, segura de conhecimento e trazer para a prática. Isso eu percebi nos trabalhos, essa preocupação ficou muito clara para mim nos trabalhos. Então, realmente, Nayara, é um grande desafio na prática. Professora Adilson, a sua aluna brilhante mesmo no trabalho dela, mas mérito também da orientação, né, que conduziu esse trabalho muito bem. Então, parabéns para vocês pelo trabalho, pelo estudo. E, Caroline, eu devolvo a palavra aqui para você para a gente continuar nosso debate. Caroline, se me Ok. permite, desculpe interromper, eu devia ter levantado a mão aqui. É que a Nayara disse que tem um tempo aí, eu queria fazer, antes que a Nayara se retire, Nayara, queria fazer um elogio, porque realmente eu falei de metodologia, eu falei de aprendizado, né, de como que a academia reconhece determinados trabalhos, né? Mas a minha formação em empresa, eu tenho muito mais tempo dentro de empresa do que dentro da academia, apesar de já estar há 20 anos aí 21 anos como docente, né? Mas a gente vê com satisfação, e eu tenho a honra de estar na coordenação da área de artigos aplicados SEMEAD já há 7 anos, né? Então, quando a gente vê artigos como o seu, por exemplo, que traz um relato de uma experiência concreta, realizada numa empresa, com a qualidade com que você apresenta isso, de detalhes, e fazendo a incorporação da teoria, como você falou, né, na análise que você faz e na aplicação aí do processo, né, a gente fica muito satisfeito de ver que, gradualmente, né, a gente vai crescendo em qualidade, em termos de a gente concretizar aquela necessidade de a gente trazer
e como a professora Vânia muito bem abordou no seu trabalho, professora Vânia, de trazer um viés aos trabalhos que falem com o usuário final, que falem com a empresa, né? Enfim, né? A gente na academia tem a necessidade de ter um rigor científico, um rigor metodológico, recorrer à teoria, mas a gente tem que fazer isso sempre com uma visão aplicada, concreta, né? Daí artigos aplicados, né? Então, eu fiquei muito satisfeito, o seu trabalho está muito bem elaborado, então queria te parabenizar, viu? Eu pedi essa palavra para fazer esse elogio especial, porque eu gostei bastante do teu trabalho, viu, Nayara? Muito obrigada, uma honra ouvir tudo isso, gente. Muito obrigada. Dá forças também para a gente continuar, porque os desafios são por segundo. Obrigada e já vou para a minha outra reunião. Muito prazer em Ó, encontrar vocês. Foi um prazer. Nayara, não deixa esse trabalho morrer aqui no SEMEAD. Já até falei para o Lucas, olha, já recebemos aqui uma missão nova, mandei para ele. Se a gente Exatamente. for publicar, te Parabéns. aviso, Caroline. Parabéns, viu? Quero receber esse Obrigada, aviso gente. Um depois. abraço. Tchau. Obrigada. Bom, então ficamos nós 4 aqui na sessão. Eu tenho uma provocação, porque eu gostaria de trazer aqui para essa discussão geral, que vem justamente da apresentação da Vânia, onde você questiona qual o papel da universidade na prática das corporações e qual a missão e qual o papel dos artigos científicos na implementação do que a gente discute nos artigos para as corporações, né? Assim, eu acho muito difícil a gente traduzir o que a gente faz em ciência para as corporações, mas uma provocação que eu gostaria de fazer. Falando da minha área, tem alguns journals e alguns journals de alto impacto que estão abrindo sessões de implicações gerenciais especificamente. O que acontece? Geralmente a gente coloca isso na nossa discussão, nas nossas conclusões, mas eu acho muito interessante deixar isso muito claro e numa linguagem um pouco menos científica, digamos assim, menos academicista, porque é um material riquíssimo para justamente os gestores acessarem. Então, se eu não me engano, na minha área, eu acho que o Journal of Marketing tem uma seção assim nos artigos, onde se coloca essa, digamos, tradução das implicações, porque, assim, honestamente, para quem é do mercado, exclusivamente do mercado, olhar toda uma descrição de método, uma descrição estatística é muito complicado. Então, eu acho que sempre que possível, claro, alguns journals, eles são essencialmente muito teóricos, né? Mas nesses journals de altíssimo impacto em cada uma das áreas que tem essa possibilidade, eu acho muito legal essa discussão que você trouxe. Eu espero que a gente consiga aproximar um pouco mais, não só a universidade, o que a gente produz a universidade em termos de extensão, e bem como você falou, são vários produtos que a gente faz, mas também a parte de produção científica, né, que a gente consiga trazer um pouco mais isso para as organizações e para a sociedade. Então, essa é a reflexão que eu gostaria de trazer e também como provocação aqui para a gente discutir. E a gente que tem um pezinho na área profissional, né, nessa área, e também está dentro da academia, a gente entende perfeitamente como você está falando, essa dor sua, porque acho que é uma dor, né, que a gente percebe, e de fato, às vezes tem tanto produto, tanto conhecimento importante, e às vezes na falta de comunicação clara, ou num jeito de tratar a informação, ela se perde. Às vezes, atendendo um rigor científico, a gente coloca lá contribuições práticas, mas facilitar na gestão da organização. Mas explica de um jeito claro de que forma que pode ser, né, utilizado. E talvez a organização ela pode ir diretamente lá na contribuição prática e entender o que eu posso aproveitar daqui. E aí, como que tem sido os nossos trabalhos? Será que essa contribuição prática ela está bem clara? Né? Será que aquilo que foi levantado de fato está bem claro?
Então, a sua provocação faz muito sentido, Caroline. De fato, é uma necessidade, se a gente estudar aí a epistemologia, né, entender lá na origem do conhecimento, de que forma que ele era trabalhado, a gente percebe que o avanço da ciência dificultou um pouco o acesso do conhecimento, porque talvez de forma mais simples, mais aberta ao público, com menos rigor, com o mesmo comprometimento, isso eu gosto de ressaltar, mas com menos rigor, talvez a comunicação, o conhecimento fica mais acessível a todos, né? Então, talvez as universidades precisam repensar na forma que vai tornar esse conhecimento mais acessível. E se a gente pegar hoje a geração, né, com toda a tecnologia, esses jovens que hoje entram no meio, que estão na universidade e daqui a pouco estão no mercado tomando decisões, tomadores de decisão, como é que eles estão buscando, acessando o conhecimento? Então, o professor Adilson, com certeza, vive essa experiência na graduação, que às vezes você está ali na graduação e o aluno parece que não está ali, né? Parece que será que, como é que ele está absorvendo esse conhecimento e como é que ele vai aplicar isso lá na prática depois? Será que o nosso modelo de educação está apropriado para trabalhar o conhecimento de forma interessante, de forma prática, útil? Então, eu acho que a sua provocação foi muito feliz, Carolina. Gera horas de discussão aqui. Olha, se me permite, eu concordo totalmente com o que você acaba de dizer, Vânia. Como eu falei, viu, se vocês me permitem, eu posso. Eu gostaria de ser chamado de Adilson ou de Caldeira, não precisa me chamar Eu de também. professor, não, tá bom, Vânia? Eu E também. Caroline também, não sei se a Caroline também tem experiência docente, mas vamos dispensar, né, a formalidade, né? Mas eu acho que, Caroline, é só uma curiosidade, para poder enquadrar nesse comentário que a Vânia acabou de fazer, né? Você tem experiência também em que setor de atividade? Tem experiência em empresa antes de fazer o doutorado? Você teve alguma carreira empresarial? A tua carreira está mais concentrada na academia? Eu sou uma pessoa extremamente acadêmica Hum. e por isso que eu estou fazendo essa provocação, porque a Vânia me fez pensar. Eu sou a pessoa que até quando vai procurar uma dieta, vai procurar o que vai comer, vai procurar na literatura. Então, eu Tá sou bom. extremamente acadêmica, por isso que o artigo da Vânia a provocação dela me fez pensar muito. Tá bom. Com certeza. Também eu ia falar isso, viu, Vânia? Talvez você não tenha a exata dimensão, a noção da dimensão, que o teu artigo está nos fazendo refletir sobre essa necessidade dessa revisão, né? E eu acho que a Carolina colocou com muita propriedade essa questão de que já grandes journals, publicações internacionais já estão respondendo a esse desafio aí de a gente ter essa aproximação entre academia e ambiente corporativo, né? Mas eu fiz essa pergunta, viu, Caroline, porque talvez a tua experiência seja um pouco diferente da minha. Como eu falei, eu, depois de algum tempo mais concentrado em atividades práticas dentro de empresa, eu acabei procurando academia para o meu mestrado, né? Fiz uma reformulação completa do que seria a aplicação do método científico e fiquei apaixonado por isso no meu mestrado. Meu orientador, acho que você é da área de estratégia, né? Da FEA ou marketing? Marketing. Ah, você é marketing. Tá bom. Então, mas eu fiz o meu mestrado na FEA, né, em estratégia. Meu orientador foi o professor Adalberto Fischmann, né? E assim, eu era de finanças, né? Ninguém é perfeito, né? Eu era de números, né? A minha formação em graduação, eu sou engenheiro civil, pra você ter uma ideia. Aí fui trabalhar em empresa, na área financeira, engenheiro gosta de calcular, né? Então se dá bem em finanças. Mas quando eu tive aula com o professor Adalberto, abriu a minha mente, né? Eu falei assim, nossa, é isso que eu penso da vida, né? A gente tem que ver as coisas tudo com esse viés estratégico e aí foi se incorporando aquele pensamento científico, né? Aí depois meu doutorado também foi em estratégia, aí meu doutorado foi no Mackenzie, não foi na FEA, mas assim, a gente
que tem essa formação mais acadêmica, e na minha época não existiam os programas profissionais, né, mestrado, doutorado profissional, é, a gente tem que desconstruir tudo que a gente tem daquela visão, né, Vânia, como você fala da questão do que a gente encontra, inclusive, nos artigos, né, uma linguagem talvez um pouco distanciada daquilo que é prático, daquilo que é aplicado nas empresas, no dia a dia das empresas, né? Então, eu tive que passar por essa desconstrução. Mas eu nunca consegui desconstruir totalmente, né, e me tornar somente acadêmico, né? Embora atualmente eu esteja concentrado aí em tempo integral na academia. Mas a nossa preocupação quando a gente fala de artigos aplicados, a nossa, quando eu falo, é da comunidade em geral, né, acadêmica, e está sendo desafiada até pelas regras, né, estabelecidas pela CAPES, os programas de mestrado e doutorado profissional, né, a gente ter um diálogo mais próximo realmente com as empresas e gerar produção tecnológica, né? O que seria produção tecnológica? Seria não apenas essa produção que a gente tem intelectual de artigos e de relatos de pesquisa, mas também intervir mesmo, né? Criar processos de intervenção para fazer com que as organizações se aproveitem da nossa possibilidade de contribuição, né? Nós acadêmicos, né? Então, eu acho que essa sessão, para mim, eu gostaria depois de ter acesso à gravação, viu, Carolina? Eu acho que vai ficar disponível aí no YouTube depois, né? Pelo SEMEAD. O SEMEAD sempre deixa, né, as apresentações. Essa aqui eu quero guardar com carinho, porque o tema que foi discutido aqui tem tudo a ver com o que a gente vem discutindo como preocupação. E eu tive esse privilégio, como eu atuo num programa profissional, dentro da academia, quando eu comecei a dar aula, logo eu fui assumir uma coordenação também de pós-graduação, lato sensu, curso de especialização, em que a gente tem o desafio de não se distanciar muito para o lado acadêmico e ficar sempre com a visão, a linguagem empresarial, porque esse é o perfil do aluno que faz a especialização, né? Aquele que vai querer aplicar na empresa, especialmente quando a gente fala de administração, né? Quando a gente fala de gestão, né? E então o meu grande desafio foi não perder esse viés mais aplicado, né? E aí eu tive o privilégio de ser convidado para ser um dos integrantes do corpo docente lá do nosso programa de mestrado profissional, e eu tenho conversado bastante com alunos que produzem artigos, produzem trabalhos científicos, mas com essa preocupação de que esse trabalho se transforme em uma contribuição, escritos em uma linguagem cuja contribuição para o empresário talvez seja mais significativa do que para a academia, né? A gente tem que ter esse equilíbrio, viu, Carolina? Eu acho que não pode também ter um viés tão concentrado somente no empresário, porque a ciência precisa de produção também, precisa de desenvolvimento, né? Então, mas eu acho que tudo isso que nós estamos conversando aqui são pontos pontos de reflexão a serem revistos. E esse trabalho da professora Vânia, por favor, replique a outros setores, né? Amplie essa abordagem, porque no que se refere a supermercados, que foi o alvo aí da pesquisa, né? A gente vê que se confirma uma série de coisas que a gente hipoteticamente já vê, né, que é a questão do distanciamento que existe entre as publicações acadêmicas e o que é necessário para difusão do conhecimento prático aplicado, né? Desculpa se eu falei demais, viu? Não pode dar palavra ao professor que ele se empolga. Não, mas está super legal a discussão. Professor, se me permite, é uma coisa que eu até tinha anotado como reflexão minha no artigo da Vânia, né? Eu acho que isso é muito característica também da nossa área de gestão, né? De ter essa divisão, ou você é acadêmico ou você é mercado. Eu vejo que em outras áreas mais biológicas, mais áreas médicas, não tem como um médico te atender num consultório e ele não está atualizado no que a ciência está falando, né? Eu acho que esse é um desafio, inclusive, para a nossa área, sabe? De aproximar a academia, porque parece que são duas coisas completamente descoladas. E, assim, você vê, às vezes, umas práticas que estão sendo levadas para o mercado, que são baseadas
em estudos muito antigos, que já tem coisa mais moderna e o pessoal ainda está usando as mesmas, especialmente em marketing, socorro. Então, então, eu acho que é um desafio, sim, na nossa área de gestão, traduzir esse conhecimento que a gente está produzindo, esse conhecimento científico. Claro, a gente está, especialmente quando a gente está em cursos estrito sensu, a gente é cobrado por produção científica, né? Na Dona Cap está lá no nosso ouvido todo momento, mas, assim, é um desafio muito grande de área, eu entendo, sabe? De conseguir traduzir isso, porque a gente produz muita coisa interessantíssima que está se perdendo ali nas publicações, e talvez fosse um caminho nas publicações nacionais também, a gente começar a trazer uma seção muito clara e exclusiva de contribuições gerenciais. Eu acho que é um assunto a ser discutido também na nossa área. Sem dúvida. E eu acho que o SEMEAD foi pioneiro, né, em colocar uma área de abrir esse espaço para artigos aplicados, e aí isso está se tornando uma tendência, né, porque agora a gente já tem no ENAMPAD também, em determinados temas lá você tem a trilha de artigos tecnológicos, porque a nomenclatura ela ainda tá imprecisa, né? A gente fala em artigos aplicados, artigos tecnológicos, relatos tecnológicos, né? Mas todos são aplicados. E se você for ver mesmo a pesquisa em administração, toda ela tem uma abordagem aplicada, né? A única coisa que o artigo final, o trabalho final, é que não tem talvez essa aproximação na forma de comunicar os resultados com a comunidade empresarial, como bem abordou aí o trabalho da professora Vânia, né? Mas a gente trabalha, você tem total razão, Carolina. Eu acho que a gente vê de forma dissociada, né? Praticamente dois caminhos distintos que andam em paralelo e não se cruzam, né? Então o nosso desafio é fazer com que eles se encontrem, né? O caminho acadêmico e o caminho prático empresarial, né? Porque eles tratam da mesma coisa, a única coisa é que não estão se comunicando, né? Tem que fechar essa comunicação e o caminho são os artigos, né, professora Vânia? Por isso que eu disse aí que o seu trabalho é fantástico nesse sentido, viu? É uma referência. Siga adiante, Muito obrigada. produza um artigo, coloque numa revista de peso aí, com bastante, né, de impacto aí, porque eu acho que vai se tornar um trabalho de referência, viu? Obrigada. Nós demos continuidade nesse estudo, né? E fizemos depois um levantamento qualitativo, uma pesquisa quali, com levantamento com os líderes, para conversar, para entender o que é barreira. A gente fez isso no segundo momento, nós estamos fazendo esse levantamento. Porque me incomoda muito isso, Caroline, essa distância que as pessoas sentem, eu acho que o pior é isso, né? Que de fato existe essa distância. Às vezes você tá ali na academia, você vai, tô entrando para academia, parece que você saiu do mundo corporativo. Não, as duas coisas têm que estar o tempo todo integrado, né? Nós somos um só. É aquela velha história de que o profissional tem que deixar os problemas dele na casa. Como? Se ele é um só, né? Então, assim, o mundo corporativo, ele tende a ganhar muito com a academia, né? Com conhecimento acadêmico e vice-versa. A academia também se moldar de acordo com a necessidade. Eu penso que é um ciclo. Ambos vão ser fonte de alimentação. Eu estou aqui na academia produzindo o quê para quem? Para o mercado? Tá, então o mercado ele começa a demandar, mas como é que ele vai aproveitar aquilo que ele demanda? Se eu fizer uma linguagem, fazer um trabalho preparado para que ele possa assimilar. Então, isso eu acho muito um grande compromisso, um grande desafio. Também estou fazendo um levantamento na área de tecnologia, um desafio, né? O crescimento da economia com a tecnologia, e você vê a mão de obra qualificada. Curso superior, alunos que estão se preparando em curso superior ou curso técnico na área de tecnologia, o que está acontecendo? Nós temos um grande número, mas poucos se formam. Poucos se formam. A evasão é muito grande. O aluno começa e não conclui. É um percentual muito grande. Então, o que está acontecendo dentro da academia que a gente está tendo interesse, mas a gente está tendo tanta evasão? Então, acho que a gente tem que voltar a esse olhar, assim, entender de que forma que a nossa produção está sendo recebida
né? Não, às vezes, como acadêmico, a gente é cobrado, você tem que colocar numa revista, mas e será que aquela revista está chegando? Está chegando aos gestores? Eles estão conseguindo ler? Eles estão conseguindo assimilar aquilo ali? Então, eu acho que isso é uma abordagem que a gente tem que trazer para dentro da sala de aula, assim, e assumir esse compromisso de repensar. Repensar para que a gente possa tornar o conhecimento útil, aplicável, né? Senão, ele não vai gerar valor. É nisso que eu gosto bastante da capacidade absortiva de que Zara trata. Só o conhecimento em si, o que vai adiantar? Só o conhecimento. Eu tenho que pegar esse conhecimento e tornar ele acessível, tem que de fato gerar valor com ele, compartilhar, fazer com que outras pessoas também possam entender. Então, eu acho que esse é um grande compromisso nosso, juntos, sociedade, aqui falando em sociedade, tanto dentro da academia quanto dentro da corporação. E eu fico muito feliz de estar tendo essa oportunidade de discutir isso aqui com vocês, né? Então, é uma grande oportunidade da gente repensar e sair daqui incomodado, né? Incomodado, agora eu tenho que fazer alguma coisa. Nossa, super. A gente deveria ter editores de revistas aqui nessa sessão, né, para assimilarem essas provocações que a gente tem feito. Mas sabe, Ivane, uma coisa que me ocorreu agora também é uma aflição que eu tenho, né, em marketing, que eu estudo a área de comportamento e a gente usa muito as escalas psicométricas para medir várias coisas de comportamento, né? Essa é uma área que eu atuo mais também. E eu acho uma pena que a gente não consiga, claro, não vai conseguir trazer com todo o rigor metodológico que a gente tem na ciência, mas eu acho muito uma pena que a gente não utilize, por exemplo, essas escalas psicométricas para medir uma série de coisas que as empresas medem nas suas surveys. Quando faz alguma survey com cliente, faz alguma survey, pois eu quero entender o mercado. O que faz? Questionário com vozes da cabeça, né? E aí a gente vai olhar, às vezes a pessoa acha que está medindo satisfação de serviço, por exemplo. Eu acho que teve um dos trabalhos aqui que falou de satisfação, acho que foi o último, né, que o pessoal não veio apresentar. Eu não estou falando especificamente desse trabalho, né, mas assim, satisfação em serviços, as pessoas começam a fazer um questionário do que eu acho que seja satisfação. Mas na literatura já tem algo que mede a satisfação, que já foi validado. Então, por que eu não posso trazer isso para a prática gerencial? Só que também não é culpa dos gestores de não utilizarem esses questionários. A gente também tem que fazer esse negócio chegar no mercado. A gente acho que tem que parar de pensar que gestão é apenas prática, né? Acho que tem muito essa questão de gestão ali é prática, é o meu dia a dia. É muito também, né? Claro, mas assim, se está produzindo conhecimento científico, por que a gente não traz para lá? A minha maior inquietação são os questionários, assim, eu vejo e falo, caramba, já existe algo validado que vai medir exatamente aquilo que você está querendo medir e não está sendo utilizado. E aí eu acho que entra é um pouco da nossa culpa também de não trazer isso para o setor corporativo. E se você pensa, refletir mais a fundo, dói mais ainda, Caroline, porque olha, a gente tem esse espaço e a gente não usa. As empresas têm por instituição a CIPAT, por exemplo. Na CIPAT, nós poderíamos estar lá dentro levando isso. Olha, vamos medir a satisfação? Vamos aproveitar aqui esse momento, um instrumento validado, confiável, vamos medir o índice de satisfação dos profissionais aqui dentro, vamos usar isso daqui para medir a satisfação no mercado, porque toda essa produtividade, a gente ganha produtividade usando o instrumento correto, né? Então, a gente ainda tem na nossa instituição pontos que nos ajudam, e o que dói mais é a gente, às vezes, não aproveitar essas oportunidades, né? Então, se aumentar a reflexão, a dor fica mais profunda. Então, eu entendo a sua preocupação em estar utilizando o instrumento adequado para fazer a medição correta, porque senão você faz uma leitura equivocada também.
mais perda de produtividade. E esses instrumentos confiáveis já foram testados, já foram validados, eles podem ser, às vezes, aprimorados, melhor adaptados, mas pode ter ali, sim, ser o ponto de referência. Gente, eu estou super preocupada que sinalizou que a minha bateria vai descarregar. Eu tô com medo. Se eu sair, eu quero agradecer imensamente, é porque descarregou. É tranquila, Vânia. Eu sei que você está num desafio aí para participar da sessão de hoje. De qualquer Já forma, acho foi. que estamos já no final aí do nosso prazo aí, né, de interação. Eu queria registrar aqui minha satisfação, então, né, reafirmar minha satisfação de ter participado dessa sessão, e acho que a gente tem muito ainda a contribuir, né, Caroline, nós, academia, né, com a construção do conhecimento, e total acordo com você. Você deu um exemplo muito claro aí da necessidade de alguém que atua com medicina, por exemplo, está sempre atualizado com conhecimento científico, né? Não dá para atuar no mercado, em nenhuma profissão, com a devida eficácia, né? Com a devida contribuição assim, uso das contribuições que já ocorreram, de aprendizados, né? E a forma de a gente divulgar isso é por meio das nossas publicações, dos nossos artigos, das nossas pesquisas, né? Então, essa aproximação eu acho que é uma questão fundamental, e essa discussão que a gente está fazendo aqui, eu concordo também com a Caroline que provocar essa discussão entre editores, mas não só editores, viu? Eu também tenho uma atividade editorial, eu sou editor-chefe de uma revista ainda em fase inicial, né? Engatinhando aí nas suas primeiras investidas, ela chama Práticas em Contabilidade e Gestão, que é uma publicação conjunta dos nossos programas profissionais em controladoria e também no nosso de administração. E a gente procura reservar um espaço lá para aqueles artigos de reflexões. A gente convida empresários para escrever, para colocar artigos, mas eu acho que as revistas, você disse muito bem, acadêmicas, elas poderiam ser mais acessíveis, né? Usar uma linguagem mais acessível a outras comunidades que não só a comunidade acadêmica, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a gente provocar também os profissionais que estão atuando na vida prática, nas empresas, a se valerem do conhecimento que eles podem adquirir com essa busca de contribuições aí do crescimento contínuo da teoria, né? Acho que tudo isso que a gente falou aqui são pontos de reflexão muito interessantes. Dá um artigo interessante também, viu, Caroline? Um ensaio aí bem interessante para ser feito aí. Tem espaço para publicação dessa reflexão, com certeza. Eu queria só Legal. aproveitar, enquanto eu estou tendo algum resto de bateria, para parabenizar você, Caroline, como você conduziu tudo isso, pelo seu comprometimento evidente aqui, tá? Pela seriedade com que você tratou tudo e pela simpatia e cordialidade também. Então, parabéns, mostra assim o nível de aluna que você é, o nível de profissional que você é. Então, assim, eu fico muito feliz de saber que a gente tem um colega assim na academia. Fico muito feliz, aprendi muito com a forma como você colocou aqui. Muito obrigada mesmo, parabéns pela dedicação nessa sessão. Tá? Eu só queria Endosso dizer isso totalmente, antes viu? de acabar minha bateria. Perfeito, endosso totalmente, concordo totalmente. Parabéns, viu, Caroline? E parabéns também à Nossa, muito, professora Vânia pelo trabalho e pela provocação aí dos debates. muito obrigada, Obrigada, professora Dilson. Vânia. Também muito obrigada pelos seus comentários brilhantes e indo diretamente ao ponto da questão. Também fico muito feliz de compartilhar essa sessão com uma colega doutoranda num nível altíssimo como esse. Parabéns, tá? Fico muito feliz. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Dilson, também pelas suas contribuições. Eu que agradeço. Eu poderia ficar, acho que o resto do dia aqui conversando com vocês, que a discussão ficou muito legal. Pena que a gente está ainda no ambiente online. Quem sabe no futuro a gente se encontre no presencial, né, na USP. Eu vou hoje da tarde para a USP, então se alguém estiver por lá, me Eu vou estar por avise. lá também. Eu pretendo chegar lá na cerimônia de abertura aí daqui a pouco. Ah, então acho que a gente se encontra. Nos Vânia, numa encontramos. próxima, acho que você está Numa fora. próxima, eu estou em Santa Catarina. E, pois é, tá um pouco Ah, difícil de chegar, né, Vânia? demora um pouco.
Obrigada. Mas Vânia, tem uma ficha de avaliação de moderação, tá? Lá no sistema SEMEAD, se você puder acessar depois, eu lhe agradeço, tá? Eu vou não sei acessar, vou ter exatamente que o ser que tem. Ah, tá. Pode ser Eu vou acessar depois, depois, porque agora a bateria. Eu já procurei aqui tomada, mas eu não tô vendo. Se eu achar, eu já coloco. Mas se não, depois tá? eu vou lá, tá bom? Tá ótimo. Eu compartilhei no chat para os participantes uma avaliação da sessão, então vocês podem avaliar. E eu também coloquei um livro, já que eu falei de escalas, né, psicométricas, eu coloquei um livro bem clássico que a gente usa em marketing, que tem escala para medir absolutamente tudo. Algumas são clássicos, são seminais, né? Mas eu acho que sempre vale como ponto de partida quando você quer medir alguma coisa e você não sabe, peraí, tipo, já tem um instrumento pronto, então esse livro é a minha pequena mina de ouro aí, quando eu descobri no marketing, minha vida mudou. Então, agradeço vocês, Obrigada. muito obrigada, foi uma discussão riquíssima e espero encontrá-los em breve. Por favor, me avisem quando vocês publicarem os artigos em revistas, por favor, quero ver. Ok, foi um prazer Obrigada. enorme, muito obrigado e bom evento para todos. Obrigada, bom Obrigada. evento. Bom Até a evento. Tchau, próxima. tchau. Tchau. Até.